Olá pessoal, estamos aqui novamente com muito prazer para mostrar para vocês uma peça feita com material bem simples e que qualquer pessoa deve ter em casa. Quem é que não tem um pedacinho de toalha de plástico em casa ou uma esponjinha de lavar louça, né? Então é um material barato, mas que dá um efeito muito bom no trabalho. Nós vamos precisar de uma peça em MDF, uma lixa para madeira. Lembrando que a lixa, quanto mais alto o número, mais fina ela é. Então, geralmente, a gente usa a lixa mais fininha para madeira, para não arranhar. Pincel chato largo, pincel chanfrado para sombra, uma brochinha ou pincel redondo para pintar o stencil. Nós usamos aqui cores palha, pinheiro, verde oliva e rosa bombom. São cores que vocês vão ver depois no papel que a gente vai colocar. O gel médio marrom madeira, rolinho de espuma, bandejinha de isopor, toalhinha plástica, fita crepe, vasilhame para água, pano macio ou malha de camiseta, um papel para decupagem que fica a gosto do trabalho que você queira fazer, cola branca, uma esponja macia, um pedacinho de fralda, o fecho é opcional e verniz acrílico. Geralmente as caixas vêm com fecho, mas quando a gente troca o fecho e bota um fecho mais bonito, é um trabalho mais fino, né? Então, inicialmente, o que eu fiz aqui? Nós tiramos essas dobradiças para que fique mais fácil trabalhar com a peça separada, a tampa do corpo da peça. E as divisórias a gente desmonta. Então fica tudo desmontado, separado, é mais fácil de trabalhar. Primeiramente, damos uma lixada em todas as partes mais ásperas, borda, que essa parte mais reta da caixa não é tão áspera. Precisa lixar sim, mas podemos lixar depois na segunda etapa. Então, primeiramente lixamos essas bordas, para deixar bem lisinha a peça, e vamos trabalhar com a cor da tinta que nós escolhemos. Eu escolhi aqui a cor palha. Colocamos um pouco, aquele processo de sempre, colocamos um pouco de tinta na bandeja. Se a tinta estiver com uma espessura mais rala, não há necessidade de pôr água, mas se ela estiver mais espessa, um pouquinho de água sempre ajuda. Colocamos um pouco de água. E com o pincel vamos misturar. Esse processo é sempre o mesmo. Uma demão de tinta, secamos, lixamos novamente. Aí sim, nós lixamos bem a peça para depois aplicar as demãos seguintes. Com o rolinho de espuma, não muito molhado, a gente molha o rolinho o suficiente quantidade de tinta para cobrir a pintura. E aplicamos uma demão. No caso aqui, essa cor de tinta é aplicada dentro e fora da peça. Uma dica: quando a gente pinta, normalmente a tendência é fazer esse movimento de vai e vem. Nesse movimento, quando você vem com o rolo, cobre a tinta. Quando você volta, você arranca a tinta. Então, quando for passar, procure manter sempre numa direção só. Feito esse processo, nós secamos. Geralmente eu aconselho dar a mão de tinta de um lado da peça, secar no outro lado da peça, fazer um lado por vez. Fica mais fácil de manusear a peça. Agora aqui nós lixamos. Essa parte da peça que corresponde a esse vinco, a essa quina, é bom dar uma lixada sempre para tirar aquela impressão de faca, que parece uma faca quando passa o dedo. Então a gente lixa aqui, dá um acabamento mais arredondado na peça. Retiramos o pó e aplicamos mais duas demãos. Então repetindo, primeira demão, seca, lixa. Aplicamos mais duas demãos depois da lixada. Segunda demão, secagem. Terceira demão, secagem. Aquela questão do vai e vem que eu falei que tira a tinta, ela mancha a tinta. Então você aplica sempre numa direção só. Secamos novamente e aplicamos uma terceira demão. Nós vamos obter esse resultado. Certo?
Vamos prender de novo aqui para facilitar o trabalho. Lembrando, isso aqui é para a tábua não ficar dançando sobre a mesa. Na peça não há necessidade disso. O que eu faço agora aqui? Nós vamos pegar o gel médium marrom madeira. Colocamos um pouquinho na bandeja. Isso aqui gasta bem pouco material, não precisa pôr muito não. Economia pouco é bobagem, mas também exagerando na necessidade, né? Pegar um outro pincel. Um pouquinho de água. E misturamos para diluir este gel. Que ele tem uma consistência bem espessa. Molhamos a fraldinha em tecido na água. Retiramos bem o excesso. Umedecemos nessa mistura. Tiramos o excesso também. E aplicamos em movimento fazendo círculo. O importante nessa pátina que a gente faz com a fraldinha é deixar esse manchado em círculo como se fosse um efeito de couro ou de mármore. Onde está mais escuro, se eu quiser clarear, é só esfregar mais a fraldinha sem tinta que ela clareia. Como eu falei, o importante é manter essa aparência de manchado, que dá um efeito bonito no trabalho. Feito isso, eu vou secar. Isso é feito em toda a peça. Na parte interna eu fiz apenas nas divisórias da peça. A peça interna é pintada com a cor palha e fica nessa cor mesmo. Se quiser pode pintar em cor escura, eu vou dar uma sugestão depois aí. A sugestão que eu vou dar é exatamente a peça que eu fiz ali. Vamos voltar um pouquinho ao começo da peça. Eu pintei toda a peça na cor palha, todo o corpo da peça na cor palha. Esta borda, o fundo e a parte interna, eu usei a cor verde pinheiro, que dá um tom bem escuro e dá uma sustentação assim de base para a peça. Então, repetindo, esse processo que eu fiz aqui, eu fiz em todo o corpo da peça, usando a cor palha e essa técnica da fraldinha. O restante da peça, que seria o fundo, aquela beirada embaixo, o pé da caixa holandesa e interno, eu utilizei o pinheiro. E as divisórias eu fiz com essa técnica. Então, feito isso aqui, esta é a tampa da caixa, né? Eu vou pegar esse papel para decupagem, eu vou rasgando, bem aleatório aqui, ó. A gente vai rasgando a beirada para deixar o papel meio desfiado, que ele dá um desfiadinho conforme rasga. Faz isso bem irregular para dar um efeito de coisa assim bem envelhecida na peça. Se eu colasse o papel muito certinho, cortado com tesoura, ia ficar uma coisa chapada. Assim não, dá um efeito bem envelhecido, de coisa antiga, né? Caixa de chá lembra coisa de avó, né? Coisa antiga. Agora o que eu faço aqui? Eu pego a cor pinheiro, que é mais escura, coloco só um pouquinho na bandeja e vou trabalhar com essa esponjinha. Isso aqui normalmente o pessoal às vezes usa carimbeira para fazer, não há necessidade da carimbeira. Eu molho a beiradinha da fralda, da esponja, tiro o excesso e faço isso. Eu vou pintar aquela borda que eu desfiei rasgando, como se fosse um sombreado. Trabalho super fácil de fazer. Fácil e barato, né?